Gente, a gente tá com a versão básica do Nissan March. Pois é, a versão mais baratinha do line-up. Esse aqui é 1.0S. O preço sugerido dele é de R$ 44.490. E aí, tem umas coisas pra gente pontuar assim logo de cara. Quando a gente pegou o Renault Logan, que tem o mesmo motor, né, praticamente de 3 cilindros, batizado com outro nome, a gente viu que lá ele era bastante áspero. No Kwid também, mas o Kwid tem uma outra programação eletrônica. Só que aqui no March é engraçado, porque esse motor ele tá bastante suave. O acerto da Nissan desse motor aqui pro March ficou bem melhor. A gente tem a coragem de dizer que o nível de suavidade, de funcionamento, ele se assemelha ao do HB20, que é por enquanto o motor de 3 cilindros mais suave que a gente já encontrou dentre todos os carros que a gente avaliou até agora. E tem outras vantagens também. Ele é um motor bastante esperto, são 77 cavalos, no álcool 74 na gasolina, e ele tem 10 kg de torque com qualquer um dos combustíveis. Só que ele é um carro levinho, tem só 950 kg, né? Não chega a ser tão leve quanto o Kwid, é claro, mas o Kwid também não tem tanta potência, né? Nem tanto torque. Então tá mais do que suficiente. E a dirigibilidade do March sempre foi um foco de elogio, porque eu particularmente sempre gostei de dirigir o March, sempre achei ele um carro bastante equilibrado. É um hatch de entre-eixos curtinho, né? Então, tipo, ele tá sempre na mão ali. É claro que essa versão aqui, ela deixa a desejar um pouquinho, porque ela também tem pneu fininho, né? O pneu é 165/70, então é um pneu muito mais voltado para economia, para suavidade de rodagem, claro, né? Óbvio que a gente não tá falando de esportividade, mas até que ele tem um feeling gostoso, especialmente quando a gente compara aquela relação entre suspensão, direção e tudo, porque ele tem uma direção elétrica que é bastante progressiva, fica pesadinha na estrada e tudo. Então, a grosso modo, ele é um carro bem gostoso de dirigir, até nessa versão aqui, que é a básica, 1.0, que tem pouca potência, etc e tal. Mas a pergunta é, por que comprar esse carro aqui e não comprar um dos concorrentes diretos dele? Porque ele concorre, na verdade, com um Onix Joy, que tem a carroceria antiga, então acaba competindo até em design com esse cara aqui, porque o March lá fora já mudou, mas aqui no Brasil ele continua com essa carroceria antiga, que foi um pouco rejuvenescida com aquele facelift que a Nissan fez na parte dianteira, deixou ele um pouquinho mais apresentável, com aquela cara menos de Pokémon que ele tinha. Ficou mais bonitinho, tá? Só que ele nunca foi referência em design, nem nada. E o Onix Joy, como ele guarda o design antigo, também já está um pouquinho cansado, obviamente, mas é um carro que não é vendido por causa disso, é vendido por causa de custo-benefício. E aí a gente tem também o Ford Ka. O Ka não. O Ka já tem o design novo, já é maior, entendeu? E tem alguns itens de série que o March não tem. Mas então aí a pergunta, de novo, por que levar um March? É um carro de 44.490, enquanto o Onix Joy custa 42.490 e o Ka 1.0S custa 44.280. Então o March acaba sendo o mais caro dos três. Mas a lista de itens de série dele não é pobrinha. A direção é elétrica, a gente já falou dela, né? E a coluna tem regulagem de altura. Os bancos também têm regulagem de altura. Ele tem ar-condicionado, vidros elétricos nas 4 portas, e o do motorista tem um one-touch só para descer. Tem computador de bordo, airbag duplo, ABS porque é de lei. Os retrovisores têm ajuste manual. E ele tem preparação para som. Tem umas outras comodidadezinhas aqui nessa unidade que a gente pegou para testar. De série, o March S tem sua preparação, mas ele veio com um equipamento de som aqui que a gente vai falar depois. Mas ele tem essas bobeirinhas, por exemplo, mesmo sendo uma versão básica, ele tem espelho para o motorista e para o passageiro. Não tem luz traseira, mas tem a luzinha dianteira, que aliás foi aproveitada em inúmeros modelos da aliança Renault-Nissan. Essa luzinha aqui é a mesma que a gente encontra desde 2007 no Logan, para vocês terem uma ideia. E tá aqui ainda. Ele não tem o maior dos porta-malas, mas ele tem um espaço interno bastante interessante, porque ele tem a mesma altura do Fox, então isso acaba posicionando os bancos em posição um pouquinho mais alta, facilita a acomodação das pernas. Então, para pessoas de estatura mediana, ele até que tem espaço suficiente. Agora tá, eu tinha falado que eu ia comentar sobre o equipamento de som.
Esse aqui é aftermarket, não é nem equipamento original da Nissan. Mas eu vou ler aqui o código. Esse é um Kenwood DPX 592BT. Não compre. Não instale esse som no seu carro. Por que não? Porque ele tem uma boa qualidade sonora, mas o aparelho de som difícil de mexer. Ele é o aparelho de som menos intuitivo que eu já vi na minha vida. Para você, ele tem pra você ter ideia, ele tem um equalizador interno que tem 13 faixas de equalização, o que seria maravilhoso, mas para você encontrar primeiro o equalizador interno, você tem que apertar o botão do meio, não tem nenhuma orientação para você apertar esse bendito desse botão do meio, até você deduzir que o que está escrito aqui é equalização. Quando você deduz, você tem que selecionar de novo de um por um e não tem as faixas para você saber. Você simplesmente vai aumentando mais ou menos e você não sabe também se você está equalizando agudos ou graves. Ele só é numerado de 1 a 13. Mas a gente não sabe se 1 é agudo e o 13 é grave, ou se 1 é grave e o 13 é agudo. Então não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido a disposição interna, entendeu? Como se não bastar a disposição interna tipo dos comandos para você saber o que você tem que fazer ou não. Como se não bastasse, ele fica mudando de cor, e é uma cor forte, ele fica mudando de âmbar para branco, de branco para laranja, de laranja para amarelo, para verde, para azul, para roxo, e ele não para de mudar de cor, então incomoda pra caramba enquanto você está dirigindo. Resultado, o som tem boa qualidade sonora? O som tem boa qualidade sonora, mas não compre, não instale no seu carro porque não compensa. Que legal que não é um equipamento de série, que legal que não é algo que já venha nos carros da Nissan. Assim você pode escolher, com a preparação para som, qualquer outro equipamento que seja muito mais intuitivo, mais fácil de mexer e que seja do seu agrado. Mas a gente volta agora pro foco. Por que comprar um Marte? Lá fora o Marte já mudou. Aqui no Brasil ele continua com essa mesma carroceria antiga. Pode ser que mude daqui a algum tempo, mas a Nissan não deu pra gente nenhuma previsão, né? Pra gente saber, inclusive nem quando, se esse ano, se no próximo ano. Então, para todos os efeitos, o Marte vai continuar sendo esse cara aqui. Quem gosta de um carro gostosinho de dirigir, é claro, não é que vai ter no Onix e no K más opções, mas tem gente que prefere esse feeling aqui da direção elétrica com mais progressividade, como acontece aqui no Marte, né? E um carro um pouquinho mais à mão. Na nossa opinião, o Marte é um pouquinho mais à mão do que o Onix, que é macio demais, e do que o K, que é um pouco duro demais. Então ele está no meio termo bem interessante. Outra coisa é que a manutenção do Marte é bem barata. A Nissan tem tabelas de preços fixos sugeridos para as revisões de 10 mil até 60 mil. Isso pode ser consultado no site. É claro que muda, né? Então não adianta a gente colocar aqui no vídeo os preços de agora, porque daqui a um mês pode mudar. Então realmente não faz o menor sentido a gente colocar aqui no vídeo, já que o vídeo vai continuar rodando, né, por sei lá quantos anos. E outra coisa, ele é literalmente um carro para quem gosta da marca Nissan. A Nissan, mesmo não tendo a mesma fama aqui no Brasil que a Honda e a Toyota têm, ela também tem ela pode ser dada credibilidade por terem carros resistentes também, entendeu? E o Marte, ele não é exceção, ele também é um carro bastante resistente. É claro que o acabamento dele deixa a desejar, até na versão de topo, mas a gente está falando da versão básica, então isso aqui a gente pode relativizar, né? Então, é claro que esse acabamento de plástico todo no carro aqui pode acabar batendo daqui a um tempo, ele pode virar fonte de ruídos, etc e tal, mas a gente está falando muito mais de durabilidade mecânica. Aliás, eu estou falando especialmente de durabilidade mecânica. O Marte, ele é um carro durável, ele é um carro fácil de manter, barato de manter e é muito econômico. A Nissan aponta o consumo de 12,9 km por litro de gasolina na cidade. A gente está rodando com gasolina e é claro que pegamos mais trânsito, estamos rodando quase sempre em São Paulo. Então, aqui no computador de bordo, ele está marcando agora 11,3 km por litro, o que também não é ruim, né? Se você levar em consideração o tanto de focos de trânsito que a gente já pegou durante essa semana. Mas ele é realmente um carro econômico. E
como esse motor aqui foi muito bem calibrado, você vai ter na sua mão um carro ágil, silencioso, relativamente espaçoso, barato de manter, econômico e fácil de revender. De novo, a gente não tá... A questão da liquidez, quando você compara Marti com o Onix, por exemplo, chega a ser covardia, porque o Onix é o carro mais vendido do Brasil, então ele é moeda certa no mercado. Mas o Marti, ele não é um carro pouco aceito, pelo contrário. Ele é um carro bastante aceito, é um carro que não é tão difícil assim de revender. E para quem pensa em carro ainda como investimento, não como se carro fosse um bem de capital, porque não é, né? Mas é claro que aqui no Brasil as pessoas pensam em liquidez e isso não vai mudar tão cedo. Se você está comprando o carro pensando em investimento, você ter um Marti na mão não vai ser, entendeu? Algo do tipo, casei com o carro. Pelo contrário, vai ser um carro facinho de revender quando você quiser e que vai te dar muita alegria enquanto ele estiver na sua mão.